Como eu disse, na ausência de um dos nossos ministros, eu estou responsável por fazer a leitura do sermão preparado pelo pastor Aldenor. E eu sei que essa já é uma prática comum na nossa igreja e é normal, mas não custa nada lembrar. Por ser um momento de leitura, meus irmãos, nós somos muito tentados a perder o foco, a perder a concentração no que está sendo dito. Mas eu queria lhe encorajar agora a prestar atenção nas palavras que foram escritas, que é a exposição da palavra de Deus, e o Senhor há de falar conosco nessa noite por meio dessa leitura. Por isso, eu peço que redobre a sua atenção, cuide dos seus ouvidos agora para que você possa ficar bem atento, tranquilize as crianças para que possamos ouvir o Senhor falar conosco. O sermão dessa noite ele tem como texto base o livro de Mateus. Então, por favor, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, onde a exposição será feita com base no verso 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 1 a 4. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco mais uma vez neste momento. Que por meio da Tua palavra, que por meio da leitura da Tua palavra, por meio da exposição deste texto, possamos ser exortados, encorajados, possamos ser, ó Deus, encorajados a olhar para o Senhor, de onde nos virá o nosso socorro e a nossa esperança. Nos dê ouvidos atentos, Senhor, e coração sedento para ouvir a Tua voz. E a mim, Senhor, que estarei responsável pela leitura deste texto, que eu não seja uma pedra de tropeço, ó Deus, na vida dos meus irmãos, e que por meio dessa leitura, Senhor, todos nós possamos ser edificados. Assim eu lhe oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando encontramos uma lista de nomes nas Escrituras, como esta lista dos 12 apóstolos, achamos difícil ficarmos animados com as possibilidades reveladoras que elas podem nos apresentar. No entanto, a comissão desses homens por Jesus, por serem seus apóstolos, foi um dos eventos mais significantes, meus irmãos, de seu ministério terrestre. Depois de haver exortado seus seguidores a orar para que Deus Pai enviasse trabalhadores para a colheita, e neste caso, os eleitos de Deus, o próprio Jesus agiu para enviar trabalhadores para os campos. Mateus diz que Jesus chamou seus discípulos e lá no versículo 1, Mateus capítulo 10, versículo 1, você pode acompanhar comigo, por favor, diz assim: deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Um discípulo era, antes de tudo, um aluno. Era alguém que estava matriculado em uma escola rabínica. E Jesus tinha alguns alunos em sua escola rabínica, muito mais do que 12, certamente isso incluía homens e mulheres, mas entre todo o corpo estudantil havia 12, com um chamado específico. Observe que foram exatamente esses 12, e não todos, que Jesus chamou para si, e então os comissionou para uma tarefa extremamente importante.
Uma tarefa que mudaria o status que possuíam de alunos ou discípulos, mas que mudaria para apóstolos. Vejam, meus irmãos, há uma enorme diferença entre um discípulo e um apóstolo. Um discípulo, como nós já mencionamos aqui anteriormente, de um modo geral, é um aluno. É alguém que segue e aprende com um mestre ou um líder, adotando os ensinamentos e exemplos que este o oferece. E de um modo mais específico, o uso do termo no cristianismo se refere a alguém que confessa Cristo como Senhor e Salvador, alguém que crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos e declara essa fé publicamente. E um apóstolo, no entanto, é alguém que é enviado ou comissionado por alguém que detém autoridade. Aquele que é enviado passa então a ter uma autoridade delegada por aquele que o enviou. E Cristo, nesse sentido, foi o apóstolo supremo enviado por Deus Pai. O termo também é usado para representante do Evangelho, enviado pelas igrejas. Mas o termo apóstolo, em geral, descreve o grupo único da igreja primitiva, investida da autoridade de Cristo. Os apóstolos, originalmente 12 em número, foram escolhidos por Jesus para estar com ele, para ir pregar e exercitar a autoridade espiritual em seu nome. Outros, além dos 12, também foram reconhecidos como apóstolos, quer de forma direta, quer por associação, sendo que Paulo se destaca entre estes. O primeiro apóstolo do Novo Testamento, de fato, o apóstolo supremo da igreja cristã, é o próprio Cristo, porque o nosso Senhor foi enviado pelo Pai ao mundo. E quanto a isso, o próprio Senhor Jesus disse: eu não falei por minha própria autoridade, mas o Pai que me enviou me deu um mandamento, o que eu deveria dizer e o que eu deveria falar. Está lá em João, capítulo 12, versículo 49. Ele também disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Aqui é onde reside, meus irmãos, uma grande controvérsia. Na autoridade, não daqueles que enviou, mas naqueles que foram enviados. Vejam, lidamos com um problema de autoridade todos os dias. Muitas vezes, quando um pai diz a uma criança para fazer algo, a criança não quer obedecer. Em vez disso, ela quer fazer o que quer fazer. Se o pai disser, você deve ou você vai, a criança tende a plantar os pés e perguntar: por que eu deveria? Às vezes o pai é paciente o suficiente para explicar as razões pelas quais a criança deve fazer o que lhe é dito. Em outras ocasiões, o pai simplesmente usa sua patente e diz: você fará porque eu disse. E esse tipo de coisa acontece não apenas na família, mas no local de trabalho, onde temos estruturas hierárquicas, de autoridade. E acontece nas escolas, onde os administradores têm autoridade sobre os alunos e professores. Acontece nas Forças Armadas, por exemplo, onde as 2 primeiras palavras que um recruta é ensinado a dizer são sim, senhor. E existem inúmeros outros exemplos de situações em que alguém dá diretivas que devem ser obedecidas. No entanto, meus irmãos, temos que entender que ninguém em qualquer posição de autoridade neste mundo, seja o presidente dos Estados Unidos, o supervisor no trabalho, o diretor do ensino médio ou um sargento instrutor do Corpo de Fuzileiros Navais, possui autoridade inerente. Nenhuma autoridade que encontramos neste mundo está enraizada e fundamentada na pessoa que detém essa autoridade. Toda autoridade neste mundo é delegada, porque o único que possui autoridade inerente, intrínseca e absoluta é o próprio Deus. E não é por acaso que a palavra autoridade contém o prefixo autor. Deus é o autor de tudo o que é. Foi Ele quem nos fez e não nós mesmos, como diz lá em Salmo, capítulo 100, versículo 3.
E em virtude de sua posição como Criador e o soberano sobre todas as coisas, Deus inerentemente tem autoridade para comandar de suas criaturas o que Ele quiser. Somente Deus, meus irmãos, somente Deus, na análise final, tem autoridade para vincular nossas consciências. Todas as autoridades derivam dele. Todas as autoridades derivam dele. Conforme observado acima, a primeira grande delegação de autoridade no Novo Testamento foi do Pai para o Filho. Jesus podia dizer essencialmente: o Pai diz, isso resolve. Costumava haver um adesivo de para-choque popular que dizia o seguinte: Deus disse, eu acredito, isso resolve. Sempre que via um desses adesivos, sentia vontade de pegar um marcador grande e riscar a cláusula do meio. Um assunto é resolvido assim que Deus fala. Não depende da minha aceitação ou crença nele. Tudo que o Senhor Deus diz é lei. Essa autoridade foi delegada ao Filho. Mas quando Jesus chamou seus discípulos para si, meus irmãos, ele criou um outro nível de autoridade ao delegar a eles sua autoridade dada por Deus. De acordo com uma tradução das Escrituras, ele diz o seguinte: ele lhes deu poder sobre espíritos imundos para expulsá-los e curar todo tipo de doença e enfermidade. No entanto, outras traduções bíblicas dizem que ele não lhes deu poder, mas autoridade. A razão para essa variação é que a palavra grega usada aqui, ela significa autoridade. Ela significa que, como vimos anteriormente, pode ser traduzida como poder ou autoridade. Vimos essa palavra usada, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 28 a 29, onde após o Sermão da Montanha, somos informados que as pessoas ficaram admiradas com a sua doutrina, pois ele as ensinava como alguém que tem autoridade, e não como escribas. Então, da mesma forma, encontramos isso em Mateus capítulo 9, verso 6, onde Mateus nos conta que Jesus disse: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então, ele disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então, meus irmãos, nós vimos aqui essa palavra, traduzida de ambas as maneiras. E ambas são legítimas, pois a palavra se refere àquilo que tem poder e autoridade. Diante disso, eu me pergunto, por que os tradutores dessa versão das Escrituras escolheram usar a palavra inglesa aqui, power, em Mateus capítulo 10, verso 1? Acredito que deve ter tido a ver com o contexto. Ora, mas que contexto seria esse? Esse contexto. Jesus havia dado poder sobre demônios e doenças a seus discípulos. Vejam, irmãos, expulsar demônios ou curar doenças requer um poder que os homens não possuem inerentemente, e é um poder sobrenatural. E Jesus o concedeu aos 12 para que eles pudessem fazer essas obras poderosas. Entretanto, quanto ao uso do termo, prefiro me valer da palavra autoridade, por dois motivos. O primeiro, o poder que Jesus deu aos 12 sobre os espíritos imundos foi a autoridade para exigir que eles deixassem as hostes que estavam atormentando. Eles podiam expulsar demônios porque tinham autoridade. Segundo, embora este texto nos diga que Jesus delegou autoridade sobre demônios e doenças aos apóstolos, essa não foi, de forma alguma, a extensão total da autoridade que ele deu a eles. Nem em meu julgamento foi a autoridade mais importante que ele deu a eles. Acredito que a autoridade mais importante que ele concedeu a seus apóstolos foi a autoridade de sua palavra. Sproul conta que certa vez na igreja
a igreja que ele serviu por anos, colocaram uma imagem de uma cruz celta na capa do boletim de adoração todo domingo. A cruz era adornada por várias frases em latim, que são as solas da Reforma Protestante, e proeminentemente entre elas estavam sola Escritura, ou somente a Escritura. E os historiadores nos dizem que houve duas causas principais para a reforma. O primeiro, havia a chamada causa material, a questão principal na disputa, que era como uma pessoa pode ser justificada diante de um Deus santo. A oposição protestante no debate entre os reformadores e a Igreja Católica Romana sobre a justificação somente pela fé foi capturada na frase sola fide, que significa somente pela fé. Mas em todos os debates, espreitando, no fundo, estava o que os estudiosos chamam de causa formal da reforma, que era a questão da autoridade. Quando Martinho Lutero desafiou a Igreja de Roma, a resposta foi, em essência, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você está falando contra o Papa e os concílios da igreja. Lutero respondeu, essa não é a questão. A questão é, estou falando contra a palavra de Deus? Quando foi convocado para a dieta e foi chamado para retratar suas opiniões, ele respondeu, a menos que eu seja condenado pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade dos papas e concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou retratar nada, pois ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Deus me ajude. Amém. Lutero se deparou com a mesma questão que Eva enfrentou no Jardim do Éden, quando a serpente veio até ela e disse, Deus realmente disse, Gênesis capítulo 3, o verso 1. Então, Lutero disse, eu respeito o Papa, eu respeito os concílios da igreja, eu respeito os teólogos da igreja, eu os levo muito, muito a sério, mas nenhum deles individualmente ou todos eles juntos podem vincular a consciência. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Ora, o que Lutero estava fazendo ali, então? Ora, ele estava chamando a atenção para a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia, meus irmãos, é onde repousa a autoridade apostólica. Vejam, nos primeiros séculos da Igreja, o grande teólogo Irineu teve que defender os seus escritos apostólicos contra os dos hereges que surgiam. Na maioria destes escritos, de um modo geral, eles alegavam respeitar a Deus e ter grande admiração por Jesus, porém não suportavam Paulo, Pedro ou João. E em resposta a isto, Irineu fez um argumento muito simples. Ele observou que quando Jesus debateu com os fariseus, eles basicamente disseram, nós acreditamos em Moisés, é com vocês que temos problemas. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu sobre isso, como está lá em João capítulo 5, versículo 46. Ele estava, então, estabelecendo um princípio. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou, como está em Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesus estava alegando ser o apóstolo do Pai, e se sua alegação fosse verdadeira, rejeitar sua autoridade era rejeitar a autoridade de Deus. Mas Irineu continuou dizendo que qualquer um que rejeitasse os apóstolos estavam rejeitando Cristo, pois ele havia delegado a sua autoridade aos apóstolos. Portanto, qualquer um que rejeitasse os apóstolos, em última análise, rejeitaria o Pai.
Qualquer um que rejeitasse os apóstolos, em última análise, rejeitaria o Pai. Acho que Irineu estava absolutamente certo. E acho que Lutero estava absolutamente certo no século XVI. Se rejeitarmos a Bíblia, rejeitamos a autoridade apostólica. Se rejeitamos a autoridade apostólica, rejeitaremos a autoridade de Cristo. Se rejeitarmos a autoridade de Cristo, rejeitaremos a autoridade de Deus. Portanto, se rejeitarmos a Bíblia, rejeitaremos a autoridade de Deus. Diante disso, então, meus irmãos, é que Mateus escreve lá no versículo 2 a 4. Acompanhem comigo, por favor. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Notem que o primeiro nome da lista é o de Pedro. Seu nome original era Simão, ou Simeão. Era filho de Jonas, ou João. Ele era pescador por profissão, como seu irmão. André, morando primeiro em Betsaida, depois em Cafarnaum. Jesus, por cuja graça e influência, influencia Pedro, e seria gradualmente transformado de uma pessoa antes instável em testemunha fiel e digna de confiança. Profeticamente mudou o seu nome de Simão para Cefas, em aramaico, o mesmo que Pedro, em grego, né? Petros, significando rocha. E 2 livros do Novo Testamento são acreditados a Pedro, a saber, as epístolas chamadas 1ª e 2ª Pedro. Como foi demonstrado previamente, meus irmãos, não é sem razão que o escritor do Evangelho de Marcos é chamado intérprete de Pedro. Aqui em Mateus capítulo 10, verso 2, ao nome desse discípulo, que é variadamente chamado Simão, Pedro e Cefas, se prefixa a palavra primeiro. Ele, sem sombra de dúvidas, era o líder do grupo. O segundo, na ordem listada por Mateus, é André, também pescador, o qual levou seu irmão, Pedro, a Jesus. Os seguintes são Tiago e João, 2 irmãos, filhos de Zebedeu. E Mateus menciona esses 2 pescadores não só aqui, e também em Mateus capítulo 4, verso 21 e 22. Mas também mais adiante, em outros versos. Há também várias referências a eles nos outros evangelhos. Em decorrência da sua natureza explosiva, Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a usar a coroa do martírio, enquanto foi ele o primeiro a chegar ao céu. E seu irmão João, com toda a probabilidade, foi o último a partir da terra. Sobre a vida e caráter de João, considerado por muitos, creio que de forma correta, como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Este escreveu 5 dos livros do Novo Testamento: o Evangelho, 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João, e o livro de Apocalipse. E continuando na sequência da lista, temos Filipe, da mesma cidade de Pedro e André, ou seja, Betsaida. Havendo respondido pessoalmente ao chamado de Jesus, encontrou Natanael e lhe disse: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E quando Jesus estava para alimentar as 5.000, perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. E aí Filipe aparentemente se esqueceu de que o poder de Jesus excedia a qualquer possibilidade de cálculo.
Deduzi esse incidente que Filipe era um tipo de pessoa fria e calculista, mas que os demais apóstolos seria basear demais em tão pouco. Mas nos evangelhos, Filipe geralmente aparece sob uma luz bastante favorável. Portanto, quando os gregos aproximaram-se dele com a solicitação: Senhor, queremos ver a Jesus, ele foi e informou a André, e estes dois, André e Filipe, levaram os inquiridores a Jesus. Deve-se admitir que Filipe nem sempre compreendia imediatamente o significado das profundas declarações de Cristo. Mas será que os demais compreendiam? Mas, para seu crédito, deve-se dizer que, com perfeita candura, revelava sua ignorância e solicitava mais informação, como é também evidente à luz de João, capítulo 14, verso 8, onde diz: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E ele recebeu a linda e confortante resposta: quem ver a mim, viu o Pai, como está lá em João, capítulo 14, verso 9. O sexto é Bartolomeu, significando filho de Tomai, e é indubitavelmente Natanael do Evangelho de João. E ele foi quem disse a Filipe: de Nazaré pode surgir alguma coisa boa? E Filipe responde: venha e veja. E quando Jesus viu Natanael, meus irmãos, vindo para ele, disse: eis o verdadeiro israelita em quem não existe engano. E esse discípulo apóstolo foi uma das 7 pessoas a quem o Cristo ressuscitado apareceu à margem do mar de Tiberíades. Dos outros 6, só são mencionados Simão Pedro, Tomé e os filhos de Zebedeu. O sétimo, Tomé, e as referências a Tomé combinam para indicar que o desalento e a devoção caracterizavam esses homens. Ele estava sempre receoso de que viesse a perder seu amado mestre. Esperava o mal, quase sempre de todas as coisas. Era-lhe difícil crer nas boas notícias quando elas lhe eram trazidas. Não obstante, quando o Salvador se ergueu em toda a sua ternura e amor condescendente se lhe revelou, foi ele quem exclamou: meu Senhor e meu Deus. Mateus, o autor, nós já sabemos. Agora segue Tiago, filho de Alfeu, por Marcos, chamado Tiago o menor, o que por alguns é interpretado como significando Tiago, o mais jovem. Por outros, porém, como Tiago, pequeno em estatura. É provável, meus irmãos, contudo, que fosse o mesmo discípulo referido em Mateus, capítulo 27, versículo 56, em Marcos, capítulo 16, verso 1, e em Lucas, capítulo 24, verso 10. Se tal é certo, o nome de sua mãe era Maria, uma das mulheres que acompanhavam Jesus e ficaram junto à cruz. E de volta à sequência, nós temos Tadeu, chamado Labeus, em alguns manuscritos, como em Mateus capítulo 10, verso 3, e Marcos capítulo 3, verso 18. E com toda a probabilidade, o Judas, não Iscariotes, de João capítulo 14, verso 22. Do que é dito sobre ele em João 14, pareceria que ele queria que Jesus se mostrasse ao mundo, provavelmente significando sair a público. O segundo, Simão, é chamado o cananeu, sobretudo o aramaico, significando entusiasta ou zelote. De fato, Lucas é chamado Simão, o zelote. Com toda a probabilidade, esse nome lhe é aqui dado em decorrência de que anteriormente havia pertencido a um partido dos zelotes, partido que demonstrava ódio pelo governo estrangeiro, que exigia tributos e não se abstinha de fomentar rebelião contra o governo romano. E por fim, meus irmãos, temos aqui Judas Iscariotes, geralmente interpretado como sendo Judas, o homem de Queriote, lugar onde ficava ao sul da Judéia. Os evangelhos o referem repetidas vezes, sendo descrito como Judas, que o traiu. Judas, um dos 12,
o traidor? Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas Iscariotes, filho de Simão, ou simplesmente Judas? É provavelmente, meus irmãos, debalde especular sobre as razões que induziram Jesus a selecionar esse homem, melhor dizendo, como um dos seus discípulos. A resposta básica poderia muito bem estar embutida em passagens como Lucas, capítulo 22, versículo 22, Atos, capítulo 2, versículo 23, e depois capítulo 4 e 28. E esse homem, ainda que totalmente responsável por seus próprios atos, foi um instrumento do diabo, como está lá em João, capítulo 6, versos 70 e 71. Enquanto outras pessoas, quando sentiam que não mais podiam concordar ou mesmo tolerar os ensinos de Cristo, simplesmente se dissociavam dele, Judas permanecia como se estivesse de pleno acordo com ele. Sendo ele uma pessoa em extremo egoísta, era incapaz, ou diríamos, não queria, de compreender o ato altruísta e belo de Maria de Betânia, que ungiu a Jesus. Ele era incapaz e não queria compreender que o idioma nativo do amor é a generosidade. Era o diabo que instigava Judas a trair Jesus, ou seja, entregá-lo nas mãos dos inimigos. Ele era ladrão. Não obstante a ele fora confiado a tesouraria da pequena companhia, com o previsível resultado. Então Judas serviu de guia ao destacamento de soldados e à polícia do templo que prendeu a Jesus no jardim do Getsêmani. Foi por meio de um pérfido beijo em seu mestre, como se fosse ainda um leal discípulo, que esse traidor indicou Jesus aos que vieram apoderar-se dele. E o que levou esse privilegiado discípulo a transformar-se em um traidor de Cristo foi o seu orgulho ferido, meus irmãos, ambição frustrada, cobiça profundamente fortificada, medo de ser expulso da sinagoga. Sem dúvida, tudo isso estava envolvido, mas não poderia ter sido a razão mais básica. Todavia, uma coisa é certa: a chocante tragédia da vida de Judas é prova não da impotência de Cristo, mas da impenitência do traidor. Ai desse homem, meus irmãos. Eis aqui os 12 que Jesus comissionou. O que realça esse chamado, meus irmãos? O que realça esse chamado certamente é a grandeza de Jesus ao tomar homens como esses, unindo-os numa comunidade extraordinariamente influente, que provaria ser não só um vínculo digno com o Israel antigo, mas também um sólido fundamento para o futuro da igreja. Sim, ele consumou esse múltiplo milagre nesses homens, com todas as suas falhas e fragilidades, como se acha descrito em Mateus capítulo 10, versículo 18 e 22. Mesmo quando deixamos de lado Judas Iscariotes e nos concentramos somente nos outros, não podemos deixar de nos impressionar com a majestade do Salvador, cujo poder de atração, incomparável sabedoria e inigualável amor eram tão espantosos. Ele foi capaz de reunir em torno de si e unir numa só família homens inteiramente diferentes, às vezes até mesmo opostos em antecedentes e temperamentos. Incluindo nesse pequeno grupo estava Pedro, o otimista, mas também Tomé, o pessimista, Simão, o ezelote, agastado com os impostos e ansioso por destruir o governo romano, mas também Mateus, que voluntariamente oferecera seus serviços de cobrador de impostos ao mesmo governo romano. Pedro, João e Mateus, destinados a tornar-se renomados através de seus escritos, mas também Tiago, o menor, que permanece na obscuridade, mas que cumpriu sua missão.
Jesus os atraiu para si com as cordas de sua ternura, meus irmãos, de sua inesgotável compaixão. Ele os amou ao extremo e na noite antes de ser traído e crucificado, encomendou-os a seu Pai, dizendo: manifestei teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e os destes a mim. Guardaram tua palavra. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não rogo que tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por tua causa eu me santifico, a fim de que eles também sejam verdadeiramente santificados. Um antigo teólogo, meus irmãos, em um dos seus discursos, em resposta ao heroísmo dos pilotos da Força Aérea Real que protegeram sua nação na Batalha da Grã-Bretanha nos primeiros dias, desamparados na Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E parafraseando aqui as palavras de um grande líder, irmãos, hoje aqui podemos dizer que esses poucos a quem Jesus confiou sua missão e a quem ele deu sua autoridade viraram o mundo de cabeça para baixo. Assim como aqueles heróis de guerra, podemos dizer dos 12 apóstolos de Cristo, nunca tantos se tornaram devedores de tão poucos. E foi através dos esforços, meus irmãos, desses homens, servindo de todo o coração ao seu Senhor, exceto Judas, que hoje eu e vocês estamos aqui ouvindo o Evangelho, as palavras que eles ouviram da boca do bom Salvador Jesus. Que Deus continua a suscitar também homens. Deus continua a suscitar também homens como eles, para dar continuidade à sua obra, mas não com a mesma autoridade que eles tinham, como os apóstolos, mas a autoridade de profetas, homens que proclamam a palavra de Deus e testemunham do seu evangelho. Que sejamos gratos a Deus, meus irmãos, pela vida desses homens. Vamos orar. Senhor Deus bendito, graças nós te damos, ó Deus, por seu Filho Jesus, por ouvir atentamente, ó Deus, o teu comando e cumprir obedientemente a tua voz. Bendito seja Cristo pela vida dos 12 apóstolos, homens pecadores como nós, que foram escolhidos por ti, ó Deus, desde a eternidade, para que pudesse usar de toda a tua autoridade para pregar o teu santo evangelho por todo o mundo. Te damos louvor, Senhor, pela vida de todos esses homens do passado, homens que foram usados pelo Senhor para que pudesse, de forma fiel e inspirado a Deus pelo seu Santo Espírito, trazer para nós a tua revelação, Senhor, especial. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles e por todos aqueles, ó Deus, na história que foram usados pelo Senhor para guardar a tua palavra de forma fiel, para que ela pudesse chegar até hoje, Senhor, nos nossos dias. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, pelo sacrifício de cada um deles, pela morte, Senhor, de cada um deles, que foram fiel até, Senhor, o martírio. Obrigado, Senhor, porque eles não negaram o teu nome. Obrigado porque eles não negaram a Cristo. Perderam tudo, Senhor. Muitos deles perderam até a própria vida. Muitos homens no passado, Senhor, viram sua família inteira serem executados. Seus filhos, suas esposas, todos sendo lançados em fornalhas ou sendo decapitados, Senhor. E mesmo assim, tais homens não negaram o Senhor e se manteram fiéis. E obrigado, Senhor, porque o exemplo de tais homens chegaram até nós.
Nos encoraje, Senhor, a buscar, a viver o teu santo evangelho como esses homens viveram. A ponto, Senhor, de perdermos tudo em prol do teu santo evangelho, em não negar, Senhor, o verdadeiro evangelho. Nos ajude, como o Senhor ajudou os nossos antigos pais, que eram tão fracos como nós. Nos ajude a nos manter firmes e que possamos continuar proclamando o verdadeiro evangelho, Senhor, até o dia do teu retorno. Assim nós lhe oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, em resposta à palavra de Deus pregada essa noite, e cantemos juntos o Salmo de número 16. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque não nos faltou, Senhor, o alimento para a nossa alma. Obrigado porque aproveu o Senhor nos trazer aqui nesse dia e nos dar, ó Deus, todas as condições necessárias para cultuarmos ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos guarde durante toda essa semana.
Nos ajude, ó Deus, a viver em conformidade com aquilo que confessamos com a nossa boca, com aquilo que nós ouvimos, ó Deus, da Tua palavra. Nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas limitações, nos ajude, Senhor, a enfrentar aquilo que há de vir amanhã, durante essa semana, aquilo que nós ainda não sabemos. Mas uma coisa nós temos certeza, que o Senhor é um Deus que se faz presente com o Teu povo. O Senhor é o Deus que se faz presente em meio às provações, em meio à realidade, ó Deus, que se coloca. Nós pedimos ao Senhor que dentro da Tua santa providência nos ajude a responder, ó Deus, a todas as ocasiões em fé, em devoção e a temor ao Teu nome. Assim nós pedimos que o Senhor nos leve para as nossas casas, guardados e amparados pelo Teu Santo Espírito, e que possamos, ó Deus, ter uma noite de descanso para lhe servir amanhã nas nossas vocações. Assim nós lhe oramos e pedimos a Tua paz, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sentar. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Não? Meus irmãos, então mais uma vez quero lembrá-los de continuarem orando pelo retorno do pastor, do presbítero Luciano, acho que retornam amanhã, retorno do presbítero André, de Carol, que todos possam chegar bem em casa, amparados pelo Senhor. E eu estarei indo até a porta, juntamente com o diácono Jefferson, para poder cumprimentá-los e desejar uma boa semana.